Deus. Queridos, nós louvamos a Deus por estarmos aqui uma vez mais, podermos aqui meditar na sua palavra, louvar o nome do Senhor, estarmos juntos. E nós sabemos que o Senhor está aqui conosco. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. E hoje, uma vez mais, culto de doutrina, amados. Então nós vamos estudar a palavra de Deus de maneira mais pontual, sistemática. E vamos ficar à vontade para estar lendo alguns versículos, observando aquilo que o Senhor tem para falar conosco hoje. Queridos, e convido-vos, por gentileza, a abrirem as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Louvado seja Deus. Capítulo 1 da Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Deus abençoe, diabo. Deus abençoe. Vamos ler os versículos 1, 2, 3 e 4, meus irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. E enquanto estivermos meditando, eu vou pedir sempre aos irmãos para fazer questão de abrir a Bíblia, de mantê-la aberta, para a gente realmente entender aquilo que pretendemos abordar aqui essa noite da palavra de Deus. Versículo 1, amados, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai querido, nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra. A Tua palavra é a nossa força. A Tua palavra é a nossa esperança. A Tua palavra é aquilo que a cada dia traz para a nossa vida solidez, firmeza. Meu Deus, nós te louvamos pela Tua palavra. Se não fosse a Tua palavra, nós estaríamos, Pai, desnorteados. Nós estaríamos perdidos. Nós não saberíamos o que fazer. Não haveria nenhuma esperança. Pai, por isso, Deus, por esse presente que o Senhor nos deu, que é a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, nós agradecemos ao Senhor. Pai, e te pedimos, Senhor, visto que ela é obra do Teu Espírito, pedimos ao Senhor que o autor dela venha falar, Senhor, uma vez mais essa noite. Venha comunicar aos nossos corações as verdades profundas da Tua palavra. Venha abrir o nosso entendimento, oh meu Senhor. E que todas as resistências de nosso coração sejam vencidas e a Tua palavra possa, Senhor, encontrar abrigo em nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós já conversamos em outro tempo sobre esta tão maravilhosa epístola. Eu acredito que quase toda a igreja, não vou dizer toda para mim não errar, mas quase toda a igreja já leu Romanos mais de uma vez. São 16 capítulos de um tratado profundo do apóstolo Paulo, explicando de maneira sobrenatural
o que é o Evangelho de Cristo. Queridos irmãos, não é possível que um homem com a sua mente natural algum dia redigisse um texto como esse, que é a Epístola aos Romanos, onde ele trata profundamente do maior problema da humanidade, que é o pecado, as suas nefastas consequências, e como Deus, e somente Ele, lidou com o pecado, e na sua soberania, sem nenhuma participação do homem, Ele consegue vencer o pecado e resgatar um povo para si. Meus irmãos, Romanos é a explicação do Evangelho. Não somos nós apenas, nós, a igreja, que falamos do Evangelho, que citamos a palavra Evangelho, que tentamos falar sobre o Evangelho. Até mesmo o mundo, de vez em quando, se arrisca, ainda mais hoje nas redes sociais, a falar alguma coisa sobre o Evangelho. Mas digo que o cristão maduro, que anseia por uma compreensão mais legítima, verdadeira, consoladora, fortalecedora do Evangelho, é aquele que se dá ao tempo de investigar essa epístola aos Romanos. Essa epístola já causou grandes coisas na história da igreja. Uma das foi a reforma protestante ocorrida há 500 anos atrás, quando a igreja romana, a igreja católica, perdeu o monopólio da fé. Não que teve um dia, né? O teve um dia. Mas porque alguém leu Romanos e descobriu o que era o Evangelho. Queridos, e hoje nós vamos falar aqui sobre o Evangelho de Deus. Esse é o nosso tema de hoje, o Evangelho de Deus. Porque existem muitas ideias por aí, amados, chamadas de Evangelho. Desde quando a igreja primitiva atuava, quando surge a igreja, poucos anos depois começa a aparecer ideias que levavam o nome de Evangelho. E os apóstolos do Senhor precisam reagir a isso, e nascem as epístolas, para que a igreja não perdesse o norte, o fundamento, a verdade a respeito do que é o Evangelho. Os apóstolos lutaram muito com a caneta e com as pregações, para que a igreja não perdesse a visão do Evangelho de Deus, visto que estava surgindo o Evangelho de homens e de demônios. Paulo, escrevendo aos Gálatas, inclusive, ele fala: olha, se alguém pregar outro Evangelho aí, é maldição. E, amados, embora sejamos cristãos, embora sejamos igreja do Senhor, crentes, evangélicos, mas nós chegamos num tempo onde precisamos parar, voltarmos para a Escritura e redescobrirmos o que é o Evangelho de Deus.
Então, vamos ler alguns versículos, amados irmãos, aí, retornando aí, né, a leitura que fizemos, por gentileza. Paulo, ele introduz a sua carta aos Romanos, dizendo assim, eu quero muito que os irmãos acompanhem. Paulo, servo de Jesus Cristo. Queridos, cada letra, cada palavra não é colocada de maneira aleatória nesse livro. Paulo, ele se apresenta aqui como Paulo, servo de Jesus Cristo. Não um homem que eventualmente prestava serviços a Deus de vez em quando, que nas horas vagas prestava algum serviço ao Evangelho, a Cristo, que nos finais de semana separava para servir a Cristo. Não. Quando ele diz Paulo, servo de Jesus Cristo, ele está falando da sua identidade. Ele se apresenta como o termo aí no original é escravo de Jesus Cristo. Alguém que desde o dia que se entregou a Cristo, que foi salvo por Cristo, alguém que perdeu todo o apreço pela sua própria vontade, pelos seus próprios sonhos, projetos. Ele se apresenta agora, Paulo, escravo de Jesus Cristo. Isso é quem ele é agora. É a vida de Paulo dioturnamente, de dia e de noite. Ele agora tem um proprietário que decide tudo na vida dele. A vontade do Paulo, homem, já não é mais considerado importante. Ele mesmo fala isso. Eu não tenho mais a minha vida por preciosa, contando que eu cumpra o ministério que eu recebi. E nós precisamos resgatar essa identidade, meus amados, de servos de Cristo. Voltar a enxergarmos, igreja do Senhor, como um povo que se submeteu cabal e eternamente ao Senhor dos Senhores. Nós chegamos num tempo aonde em parte da nossa vida nós servimos a Cristo, mas em uma boa parte da nossa vida servimos a nós mesmos. E Paulo, ele expressa a sua identidade aqui. Eu sou Paulo, escravo de Jesus Cristo. Essa é a minha vida agora, desde quando eu me tornei cristão. Eu sou servo de Jesus Cristo. Não tem mais minha vontade, não tem mais meus sonhos, meus projetos. Eu sou escravo de Jesus Cristo. Paulo está dizendo. Aí ele prossegue, amados. Vamos acompanhando. Estamos na introdução. Chamado para apóstolo. Perceba que ele faz distinção aqui de servo de Jesus Cristo do seu. Ele faz distinção da sua identidade do chamado. Primeiro, eu sou servo de Jesus Cristo. E o meu chamado é para apóstolo. Isso aqui é muito importante. Porque antes de qualquer coisa que venhamos ser na casa de Deus, a nossa principal identidade, a nossa identidade basilar é servos de Cristo. Antes de eu ser apóstolo, Paulo está dizendo, eu sou, minha primeira identidade é servo de Cristo. Porque se alguém perde essa identidade básica de servo de Cristo, o seu chamado vai ser um chamado corrompido. Vai ser um chamado orgulhoso. Não, eu sou presbítero.
eu sou evangelista, eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou... Não, é servo. É servo de Cristo. E o chamado que exerce, seja lá qual for, ele deve proceder nessa identidade fundamental, que é servo de Cristo. Então ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Aí ele diz, amados irmãos, separado para o evangelho de Deus. Paulo está dizendo, eu fui separado para o evangelho de Deus. E quando Paulo usa essa expressão, amados irmãos, evangelho de Deus, Paulo ele usa também mais para frente o evangelho de Cristo, né? Falando, ele quer dizer com isso que Cristo é o centro da sua mensagem. Outra oportunidade ele fala o meu evangelho, você vai ver que ele pregava. Mas quando ele fala o evangelho de Deus, ele está falando, eu prego o evangelho de Deus, eu fui separado para o evangelho de Deus. E a expressão evangelho de Deus aqui designa a mente que está por detrás desse evangelho. Quando fala evangelho de Deus, quer dizer que não tem colaboração humana nesse evangelho, que é o de Deus. Estou falando do de Deus. Não é Deus entrando com 90% das ideias e o homem fazendo sugestões para Deus. Quando Paulo diz evangelho de Deus, é que do começo ao fim, toda a plenitude é uma ideia exclusiva de Deus, o evangelho. Não nasceu com os homens a ideia do evangelho. As outras religiões aí com as suas ideias, um dia alguém resolveu escrever alguma coisa, teve um sonho esquisito, fundou uma religião. Todas as religiões vão ter na sua origem alguma mente humana que desenvolveu aquela ideia. Mas o evangelho, meus irmãos, o evangelho de Deus, ele é em sua inteireza uma ideia divina, plenamente de Deus, totalmente de Deus. Não há participação humana no evangelho, não há colaboração humana no evangelho. É uma ideia exclusivamente de Deus, que procedeu da mente de Deus, o evangelho de Deus. Por isso Paulo fala, ele vai deixar claro já nessa introdução aos Romanos, que o evangelho que ele vai anunciar agora para os Romanos nesse lugar, é o evangelho de Deus, não é a ideia dele. Porque Paulo vai tratar de coisas muito delicadas, e ele já deixa claro no início, só o que eu vou falar aqui é o evangelho de Deus, a ideia é de Deus, e ele vai falar. Uma outra coisa que a gente pode inferir aqui, meus irmãos, sobre essa expressão evangelho de Deus, além de mostrar que é uma ideia totalmente da mente de Deus e não tem nada de homem nele, o evangelho, no de Deus, é claro, a palavra evangelho todo mundo sabe o que significa. Significa boas novas, boas notícias. E quando fala que é evangelho de Deus, as boas notícias de Deus. E aqui é importante, amados irmãos, nós observarmos que essas boas notícias aqui do evangelho de Deus são boas notícias na perspectiva de Deus e não do homem. O evangelho de Deus são as boas notícias de Deus, são boas no conceito de Deus. Deus que acha bom, Deus que acha boa essa notícia a princípio. Não é boa notícia no conceito do homem, porque o que são boas notícias no conceito dos homens? É Deus, nossas
Expectativas correspondidas é Deus realizar os meus sonhos, é Deus me dar o que eu quero. O Evangelho de Deus são boas notícias na visão do próprio Deus, porque quem sabe o que é bom para nós é Deus. Por isso o Evangelho de Deus são boas notícias de Deus, mas segundo a sua própria visão, a própria visão de Deus. Porque para o homem, irmãos, como eu disse aqui, a gente vai aprofundar isso aqui. Se fosse para a gente falar, ó Deus, eu vou te dar uma ideia aí para o Senhor, um projeto aí para o Senhor alegrar nosso coração, vai ser boa notícia para a gente. Aí a gente ia dar um monte de ideias carnais, humanas para Deus. A gente ia ter um livro aqui cheio de promessas que Deus ia realizar os nossos anseios humanos e carnais para essas boas notícias. Mas o Evangelho de Deus, ele procede exclusivamente do coração de Deus. É a visão do próprio Deus a respeito do que é bom. É a boa nova de Deus. Irmãos, quando os apóstolos, vamos lá em Atos capítulo 1, por gentileza. Quando os apóstolos, ali ainda começando a entender o Evangelho, as boas novas de Deus, o Evangelho de Deus, eles ainda não entendem com inteireza qual é o grande projeto de Deus. Tanto que no versículo 5 do capítulo 1 de Atos, olha o que diz aí, amados irmãos. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Jesus fala para eles, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Isso aqui é uma grande promessa. Só que olha a reação deles no capítulo 6, irmãos. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? O Senhor vai tirar Israel de debaixo do domínio de Roma? Vai fazer para a gente esse benefício político? O Senhor disse que vai nos encher do Espírito Santo, a gente vai ser cheio. É nesse momento que nós de Israel vamos sair de debaixo do domínio de Roma? Olha a visão que eles estavam tendo do Evangelho. De um benefício político, terreno. Como muitos hoje olham para o Evangelho e vê ele como uma fonte de benefícios terrenos. Eu vou aceitar esse Jesus aí. Porque aí eu vou prosperar. Porque aí eu vou conseguir realizar os meus sonhos. Porque ele vai me ajudar no meu projeto. E não tem nada a ver com o Evangelho de Deus isso. Absolutamente não. Porque para Deus, o que seria uma boa notícia para nós, meus irmãos? Para Deus, a boa notícia a nosso respeito seria e é tirar-nos debaixo da condenação na qual estávamos, nos perdoando, nos unindo ao autor da vida, que é Cristo Jesus. Essa é a boa notícia. Por quê? Mas só enxerga isso como uma boa notícia quem percebe a sua maior necessidade. Imagine, vou usar um exemplo muito forte aqui, mas é proposital. Imagine uma pessoa que está no leito do hospital em estado terminal. Está lá com um câncer. Tem um médico lá que tem como curar, tem a cura para ela. Ele tem ali o remédio para ela. E
E já foi falado para ela, já foi pregado para ela, você precisa desse remédio aí, que o médico tem, você precisa. Já foi pregado para ela, mas ela não enxerga, não estou bem aqui, essa cama boa. Eu queria mesmo, era que esse médico aí, pegasse o bisturi e fizesse minha sobrancelha. Mas você está morrendo. Não, mas eu fico feliz se ele fizesse só isso. Exatamente isso. Tem gente que está indo para o inferno e está na igreja. Não, eu quero um carro. Eu quero uma moto. Eu quero que Deus ajude na minha faculdade. Eu quero que Deus realize os meus sonhos. Eu quero que Deus realize os meus projetos. Está perdido, está condenado, está indo para o inferno, mas tudo o que quer é que Deus realize o seu sonho. Isso não é uma boa notícia. Imagine também, irmãos, um homem condenado numa cadeia, está lá preso. De manhã, de tarde ele vai ser executado. Pena de morte. Aí você chega lá, você é um crente, você chega lá para evangelizá-lo de manhã. Se você for um crente moderno, você vai chegar lá de manhã e vai falar, eu tenho uma boa notícia para você. Ele vai morrer de tarde. Você vai ganhar um carro. Você vai ganhar um presente hoje. Aquilo para ele não vai fazer sentido nenhum. A única boa notícia que ele poderia receber e se alegrar mesmo seria você chegar lá, você está aqui, você está condenado mesmo. Mas alguém resolveu levar a sua culpa. Glória, glória a Deus. E você não vai ser condenado mais. Isso seria uma boa notícia. Então o Evangelho de Deus é uma boa notícia na perspectiva de Deus e não na nossa, nos nossos corações vaidosos. Onde a gente pensa que o Evangelho, Deus vai fazer isso comigo, vai me dar aquilo, então eu quero. E eu vejo, amados, vamos lá em Lucas, capítulo. Aliás, volte em Atos, onde vocês estavam, por gentileza. Capítulo 1, ainda. Versículo 6. Eles perguntam para Jesus: vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? O Senhor vai nos encher com o Espírito Santo, então é nesse tempo aí que Israel vai deixar de ficar debaixo do domínio político de Roma? Olha a visão deles, coisa terrena. E disse Jesus, versículo 7: não nos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus fala para eles: vocês precisam se preocupar com isso, não é essa a questão. Aí o versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Vocês vão receber o Espírito Santo, que há de vir sobre vós, para serem testemunhas. É para isso. Não é para ter esse benefício político, não, discípulos. É para serem testemunhas, minhas testemunhas. E testemunhas aqui pode ser traduzido também por mártir. É para vocês terem capacidade de viver ou de morrer por mim, Jesus está falando. Vocês vão receber o Espírito Santo para vocês serem capacitados para viver para mim ou morrer por mim. Não é então para a gente ganhar uma coisa ali, a gente vai ser cheio do Espírito Santo e Israel vai ficar acima de Roma. Não, é para vocês viverem ou morrerem por mim. É para isso. É para vocês viverem em fidelidade
autoridade, e se preciso for morrer por mim, é para isso que vocês vão receber o Espírito Santo. Agora olha na visão de Deus a boa notícia. Lucas capítulo 2. A boa notícia do Evangelho, meus irmãos. Capítulo 2, versículo 8. Vamos ler a partir do versículo 8, capítulo 2 de Lucas. Por gentileza, versículo 8. Diz assim, todos acompanhando, por gentileza. Capítulo 2, versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não tenham medo, porque eis que vos trago novidades de grande alegria, que será para todo o povo. Olha só, os anjos falam, o anjo diz: eu trouxe aqui uma notícia, mas é uma notícia para vocês se alegrarem, todo o povo. Eu trago uma boa notícia, eu trago do céu uma boa notícia para vocês. Quem sabe o coração humano daqueles homens, será que é essa notícia? Será que vai proteger os nossos rebanhos? Será que vai nos libertar de Roma? Será que é? Aí o anjo fala qual é a boa notícia, versículo 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A boa notícia que eu lhes trago, pastores, é que nasceu hoje o Salvador de vocês. Essa é a boa notícia. Vocês estavam perdidos, condenados, sem esperança, mas eu trago uma boa notícia hoje: nasceu o Salvador. Essa é a boa notícia na perspectiva de Deus. É visitar a nossa necessidade mais profunda, de um povo perdido, sem esperança, condenado. E o anjo fala: olha, eu trago uma boa notícia para vocês se alegrarem, não só vocês, o povo. Nasceu o Salvador. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Nasceu o Salvador. E se não tivesse nascido, aonde estaríamos nós? Que esperança teríamos nós? Estaríamos perdidos. Estaríamos indo sem erro para o inferno. Mas nasceu o Salvador. E agora a gente tem por que se alegrar, meus irmãos. Porque nasceu o Salvador. Que coisa maravilhosa. Nasceu o Salvador. E é por isso que nós sabemos que há 2000 anos nasceu o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, tornemos a Romanos, por gentileza, lá no capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos falando sobre o Evangelho de Deus. O Evangelho que é a boa nova, não segundo o coração dos homens, mas segundo a visão de Deus. Porque o mundo está cheio de seus evangelhos, de suas boas notícias, que satisfazem seus projetos efêmeros, passageiros, carnais. Mas o Evangelho de Deus nos salva e nos transforma para sempre. A boa notícia de Deus é uma coisa maravilhosa. Essa sim é uma notícia para a gente se alegrar. Que nasceu o Salvador. E aí o versículo 2, amados, diz assim: o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas Escrituras. Culto de doutrina, vamos observar. Esse Evangelho de Deus, Paulo está falando, esse Evangelho foi prometido, Deus prometeu através dos profetas nas santas Escrituras. Ele não nasceu, Paulo está dizendo, ele não nasceu aqui com a gente.
povo daquele primeiro século da era cristã. Ele diz: não é novidade, o Evangelho de Deus, ele foi prometido nas Santas Escrituras através dos profetas. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos sobre o Evangelho de Deus. O do homem não. O do homem, nosso coração foi sossegado, e carnalmente até feliz. Porque o Evangelho de Deus, ele exige tudo de nós. Ele exige tudo. O Evangelho de Deus vai nos custar tudo. Vá por gentileza em Lucas 14, 33. Nós estamos falando sobre o Evangelho de Deus. Lucas 14, 33, meus irmãos. Por gentileza. 14, 33. O Evangelho de Deus, ele nos custa o quê? Tudo. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo. Qualquer de vós que não renuncia, não é assim a 90% da sua vida, pelo menos, a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar tudo, porque vai custar tudo. Tudo na sua vida você tem que renunciar. Família, agora escute bem isso aqui. Família, e aí permita-me citar: marido, esposa, pai, mãe, filhos, renunciar. Emprego, bens, renunciar. Irmão, você está dizendo que eu vou ter que deixar tudo, até meu emprego? Vamos entender isso aqui. Eu poderia aliviar aqui e falar assim: não, estou dizendo isso, mas eu vou, se Deus quiser, sim, deixar seu emprego. Você não quer ser discípulo de Jesus? Nós não queremos? Se Ele quiser, seu emprego também. Tudo. Jesus falou que se você não for capaz de deixar tudo, não pode ser meu discípulo. Sua casa, seus bens, seu povo, tudo. Agora, como é que isso acontece, meus irmãos? Vamos aqui ver como é que isso acontece. Lembra de Abraão? Abraão tinha um tesouro, Isaac. Isaac não era só um filho, não. Isaac era um projeto, era mais que um filho, era um projeto de Deus. Era a promessa de Deus em pessoa, Isaac. Era a garantia de que o que Deus falou estava se cumprindo e ia se cumprir. Abraão olhava para Isaac e não via só um filho assim, não. Era um projeto de Deus em pessoa. Abraão podia perder tudo, mas o projeto de Deus era Isaac. E Deus chega um dia e fala: leva Isaac no Moriá e sacrifica ele lá. Abraão, no dia seguinte, de madrugada, vai, caminha 3 dias, chega no Moriá. E ele, quando ele vai imolar o filho, sacrificá-lo a Deus, o anjo grava. Os irmãos conhecem a passagem. Não, Abraão, agora eu sei que você é crente. Usa outra expressão, né? Agora eu sei que você teme a Deus. O que eu quero dizer com isso? Que se você querer ser discípulo de Cristo, você tem que ter coragem de pegar tudo que você tem e subir lá no Moriá. Colocar diante de Deus e falar: está aqui, Deus, faça o que o Senhor quiser. Está aqui meus filhos, está aqui meu emprego, está aqui minha casa, está aqui tudo. Tá aqui. O que o Senhor quiser,
eu me rendo. Está tudo aí. Se você for capaz de fazer isso, pode ser que você desça com Moriá com alguma coisa, pode ser que não desça com nada. Mas se você for capaz de fazer isso, parabéns, você é um crente. Você é um discípulo de Jesus. Então é isso aqui que a gente observa aqui no versículo. Renunciar a tudo, colocar tudo no Moriá. Deus está aqui. E se o Senhor tirar alguma coisa, meu Deus, eu confio no Senhor. Tirar meu emprego, tirar minha casa, tirar até alguém. Evangelho. Está aqui no Moriá. Mas eu vou te falar uma coisa. Não há maior paz e segurança do que deixar tudo nas mãos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Abraão nunca foi tão seguro, teve tanta paz, depois que ele desceu do Moriá. Meus irmãos, olha o versículo 25, por gentileza, aí de Lucas 14, por favor. Só suba um pouquinho aí. Ora, versículo 25. Ia com ele, com Jesus, uma grande multidão. E voltando-se, disse-lhe. Imagina aí, Jesus está andando e está indo uma grande multidão com ele. Vamos conjecturar e imaginar aqui uma igreja, né? Está tendo muita gente. Está indo bem. Olha quantas pessoas seguindo Jesus. Vamos ter cuidado, se fossem os corações carnais, de não falar alguma coisa que venha entristecer esse povo e o povo vai embora, porque está muito bom. Olha quanta gente. Mas Jesus se vira para essa multidão empolgada e fala assim, meus irmãos, versículo 26. Olha o que ele fala para o povo que está seguindo ele. Se alguém vier a mim, eles aí estão vindo a mim, olha, esse tanto de gente está me seguindo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, talvez se a gente estivesse lá, imagina, não, Jesus não fala isso não. Olha tanta gente vindo aqui, mas o cara de gente vai embora. Se alguém vier a mim não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo. Meus irmãos, algumas traduções vai dizer, se alguém vier a mim, não odiar. E algumas traduções modernas, que achou muito ofensivo isso aqui, e traduções modernas está fazendo um desserviço ao Evangelho, tenho percebido isso. Algumas traduções modernas, não, se Jesus está dizendo que se amar mais o pai, a mãe do que a ele, é disciplina. Então assim, tem que o coração ter uma parte do pai e uma parte para Jesus. A ideia das traduções modernas, né? Não, é só... Não, meus irmãos. O Evangelho ele é ofensivo. Eu digo-lhes que do jeito que está aqui, é assim mesmo. Se alguém vier a mim, Jesus disse que não aborrecer a seu pai, ou então eu tenho que aborrecer meu pai, que odiar meu pai, não no sentido carnal, que a gente é humano. E Deus não é disso. Isso não procede de Deus. Mas Jesus está dizendo, se alguém vem a mim, mas no seu coração não for capaz de reprovar, de rejeitar qualquer pessoa ou coisa que é contra mim, não é digno de mim. Jesus está dizendo. Pode ser o pai, a mãe. Jesus está dizendo.
E aí o versículo 27 diz assim: qualquer que não levar a sua cruz. Vamos lá, meus irmãos. 27. E qualquer que não levar a sua cruz. Isso aqui é muito importante. Por que levar a cruz? Para que levar a cruz, meus irmãos? Jesus estava indo levar a cruz para ir morrer. Ele estava levando a sua cruz. Para que Jesus está levando essa cruz? Eu vou morrer. Se alguém não levar a sua, o que significa levar a cruz aqui nesse texto aqui, similar a Cristo? Alguém que desistiu dessa vida aqui. A cruz aqui, ele morreu, desistiu dessa vida aqui. Desistir dela. Aqui minha cruz, eu não sou alguém que estou vivo mais nesse mundo aqui. Desistir dessa vida. Todo cristão devia levar essa cruz. As pessoas falam, não participa, a gente chama para uma festa, não vai. Desistiu da vida? A gente chama para uma farinha, a gente conta piada, não dá risada. Desistiu dessa vida. Desistiu mesmo dessa vida. Porque agora ele tem a vida verdadeira. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Vá lá, por gentileza, a Mateus 16, 24 e 25, meus irmãos. Mateus 16, 24 e 25. Vou ter que correr mais tempo. Jesus diz assim, quero todos acompanhando, por gentileza. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, abole seu sonho, sua vontade, tome sobre si a sua cruz e siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, não, eu quero viver, mas se eu estou vivo, estou com saúde, eu tenho mais é que aproveitar. Eu quero viver. Aquele que quiser salvar a sua vida vai perder. Vai perder. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, vai achar a verdadeira vida, que é Cristo Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, e isso aqui é muito importante porque o nosso coração, ele tem que ser totalmente de Deus se a gente quer servir a Deus, ser discípulo de Cristo Jesus. E uma coisa interessante é que a gente costuma elencar, a dividir o nosso coração. Então Deus é primeiro, depois família, depois isso, depois aquilo, e aí fica aquela pirâmide, né? Deus lá de cima, que era o mais importante. Não é assim, não. A Bíblia fala: amarás ao Senhor teu Deus de todo. É todo o coração. Não tem ali uma divisória, não. Ué, e meu pai, minha mãe, meus irmãos? Seu coração totalmente de Deus vai ter o verdadeiro amor para amar as outras pessoas. Você vai amar as outras pessoas com esse amor que procede de um coração totalmente dominado pelo amor de Deus. Então, é amar a Deus totalmente. Todo Deus não é só o primeiro. Longe de nós falar isso mais. Não, Deus é o primeiro na minha vida. Não, Deus é tudo na sua vida. É o primeiro, é o segundo, é o terceiro, é tudo. E com esse amor que vem dele, você ama as outras pessoas. O amor de Deus. Volte lá, por gentileza, em Lucas 14, meus irmãos. Sei que eu estou abusando aí, os irmãos passando, mas curso de doutrina, eu fico mais à vontade para isso. Olha o versículo 31, meus irmãos.
do capítulo 14 de Lucas. Ou qual é o rei que, indo à guerra, pelejar contra outro rei, Jesus está trazendo aqui uma parábola, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 vai sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Jesus está dizendo, quem é o rei que só tem 10.000 pessoas no exército dele e está vindo um com 20.000? Quem é o rei que primeiro não se assenta para conversar lá com seus parceiros, né, ali de governo? E aí a gente enfrenta aqueles 20 lá, uns 10.000 que a gente tem, aqueles 20.000 a gente... O conselho vai influenciar. Não, vamos enfrentar, vamos. A gente só tem 10.000, mas vai que a gente consegue. Olha o versículo 32 que diz aí, meus irmãos, por gentileza. De outra maneira, quer dizer, se ele não pedir conselho, estando outro ainda longe, o outro lá que está vindo com 20.000, ele manda embaixadores, representantes, pedindo condições de paz. Precisa vir não, a gente se rende, não vamos brigar não. Se ele não pedir conselho, ele faz isso. O que eu quero dizer com isso aqui? É que às vezes Deus fala para as pessoas, se rende, se entrega tudo. Aí a gente vai para os conselhos. Não é assim não. O que é isso? Você não precisa ser tão radical. Não é assim. Aí você não se rende. Por quê? Ouviu um conselho. Não tem a sua posição. Vai dar certo a sua vida assim, sem você ser tão crente. Está certo. Vai dar tudo certo desse jeito aí seu. Onde você serve a Deus de vez em quando. Pode continuar. Vai dar certo. Você vai vencer os 20.000 lá. Olha o que o texto está dizendo. Se ele não ouvisse esse conselho, ele ia se render. Estava, não precisa brigar, não. Você é mais forte. Não, meu Deus, eu me rendo. O Senhor está certo. Minha vida agora vai ser na tua presença. Olha, gente. Meus irmãos, tornemos lá a Romanos, por gentileza, capítulo 1, que é o nosso texto base. Já estamos quase encerrando. E uma outra característica do Evangelho de Deus, agora eu vou ter que acelerar. Está aí no versículo 3, meus irmãos, por gentileza, versículo 3 do capítulo 1 de Romanos. Onde Paulo, falando sobre o Evangelho de Deus, que foi prometido nas Escrituras, versículo 3, esse Evangelho, Paulo está dizendo, é de Deus, é acerca de seu Filho. O Evangelho de Deus, Paulo está falando, é acerca de Cristo, é sobre Jesus, não é sobre mim, não é sobre nós, não é sobre o meu nome, não é sobre eu ser alguém que faça uma grande obra, que marque a história da humanidade. Não. O Evangelho de Deus é sobre Jesus, é sobre o nome de Jesus ser glorificado, é sobre o nome de Jesus ser exaltado. O Evangelho de Deus é sobre isso. Não é sobre o meu nome, não é sobre a minha história, não é sobre as minhas particularidades, não tem a ver comigo. O Evangelho de Deus é sobre Jesus, é Deus engrandecendo seu Filho. Esse é o Evangelho de Deus. É acerca de seu Filho, não é acerca de minha vida. Minha vida é beneficiada em Cristo Jesus, claro. Mas o Evangelho é sobre Jesus. É sobre Ele ser glorificado nesse grande projeto de salvação. Meus irmãos, e eu peço aos amados, vá lá por gentileza em João, Evangelho de João, capítulo 21.
Vou ler rapidinho, tá dando horário. Por gentileza, abram todos lá. Falando que o Evangelho é sobre Jesus. Glória a Deus. Não vai dar tempo de terminar. O versículo 17, João 21, todos acompanhando, por gentileza. Disse-lhe terceira vez, Jesus falando para Pedro, os irmãos conhecem bem essa passagem. Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? Disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Olha o versículo 18. Na verdade te digo, que quando eras moço, Simão, te cingias a ti mesmo e andava por onde queria. Mas quando você for velho, você vai estender as suas mãos e o outro te cingirá e te levará para onde você não queira. E Jesus disse isso significando que com que morte haveria Simão de glorificar a Deus. E dito isso, disse, segue-me. Olha só que coisa, meus irmãos. Pedro acaba de falar para Jesus, eu te amo. E aí Jesus fala assim, ó, você vai morrer desse jeito, para mim glorificar. Vai ser com essa morte, Pedro, porque aqui no versículo 18, estava como Pedro morreria. E de acordo com a tradição, Pedro morreu crucificado. Né? E por isso que o texto aqui fala, estenderás as tuas mãos. Né? E aí, a Bíblia está dizendo que Jesus falou isso para Pedro, mostrando para Pedro que acabou de fazer uma declaração, acabou de falar para Jesus, eu te amo. E aí Pedro falou, pois é, você vai me glorificar com essa morte. Jesus, eu acabei de falar que te amo. Eu não merecia o Senhor falar que vai me dar uma coisa. Mas não é sobre isso. É sobre ele ser glorificado. É sobre Jesus ser glorificado. Jesus, é com essa morte que ele glorificaria a Cristo. Eu não sei com que morte eu vou glorificar a Cristo, você. Mas que ele seja glorificado. Nós não somos crentes. Que ele seja glorificado. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Olha a continuação do texto. Não vai dar para a gente terminar. Versículo 20, por gentileza. E Pedro, voltando-se, viu que eu seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Pedro viu que João estava vindo também. E que na ceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera, Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro, versículo 21, a João, né? Disse a Jesus, Senhor, e este que será? Ó Pedro. Jesus falou assim, você vai morrer assim, Pedro. Você vai me glorificar com essa morte. Aí Pedro fala, Jesus, e João aí está vindo? E como é que vai ser? Curioso, filho. E aí olha a resposta de Jesus. Versículo 22. Disse Jesus, se eu quero, Pedro, que ele fique até que eu venha, quem é que te importa, Pedro? Segue-me. Se eu quero que um viva e que você morra, Pedro, é que Deus seja glorificado, Pedro. Não é a questão como é que vai ser as coisas na vida dos outros ou na sua. É que Cristo seja glorificado. É isso, meus irmãos. E uma vez, João Batista preso, aqui eu estou encerrando, João Batista preso por alguma situação interna, ele se vê na necessidade de pedir uma confirmação para Jesus. Aí na cadeia ele manda os discípulos dele lá, vai lá e pergunta se ele é o que a gente está esperando ou se a gente tem que esperar outro. Aí os discípulos correm lá, ô Jesus, João mandou a gente perguntar se o Senhor é quem a gente espera ou a gente tem que esperar outro, se o Senhor é quem o Senhor está falando que é mesmo. Aí Jesus faz alguns milagres e fala, ó, vai lá e fala para João. E é interessante que tudo que João precisava na cadeia era descansar em quem Jesus era. Ele não disse, vê lá, eu estou aqui preso e se ele é, por que eu estou aqui? Não é isso, João não está com isso. Eu estou aqui preso.
E tudo que eu preciso é, se Ele é quem Ele diz que é, isso que importa. Não é se eu estou na cadeia. Se Ele é quem Ele diz que é, eu estou seguro. Seja na cadeia, seja fora, seja onde for. Diferente do ladrão lá da cruz. Que fala, se o Senhor é o Cristo, então me salva. E desce na cruz aí também. Porque se o Senhor fizer isso que eu quero, aí o Senhor é o Cristo. Mas se o Senhor não fizer o que eu quero, então não é. E muitas vezes a gente, a igreja contemporânea, né? Não só se fizer, é o Cristo. Não importa o que Ele faz ou deixa de fazer com os nossos corações, não. Ele é o Senhor. E a Ele toda a glória para sempre. Em nome de Deus. Eu quero ser, Deus abençoe a todos.